Sabe aquela sensação do sol na pele, ou aquela brisa fresca da manhã? A gente sente o clima o tempo todo. E parece algo simples, né? Mas a verdade é que o clima que a gente experimenta é o resultado de uma dança incrível entre forças gigantescas que cobrem continentes inteiros e detalhes bem pequenos que acontecem em um único jardim. Vamos entender como tudo isso se conecta. Para começar, vamos pensar num quebra-cabeça, uma situação bem prática. Imagina só uma plantação. Numa manhã bem fria, um pedaço dela está todo coberto de geada, mas a outra parte, a poucos metros de distância, está intacta. Como assim? Por que o frio agiria de forma tão seletiva? A resposta para isso está nas diferentes escalas do clima. Pois é, a resposta para esse enigma está aqui. O clima funciona em 3 níveis, como se a gente desse um zoom num mapa. Primeiro, a gente tem a escala maior, o macroclima. Depois, dando um zoom, a gente chega na do meio, o topoclima. E por último, bem de pertinho mesmo, o microclima. Vamos explorar cada uma delas. Ok, vamos começar pelo começo, pela visão mais ampla de todas, aquela que define o pano de fundo do clima de regiões inteiras, o macroclima. Sabe aquele mapa mundi do clima que a gente via na escola, com as áreas tropicais, temperadas, polares? Então, é exatamente disso que se trata o macroclima. Ele é tipo o clima padrão de uma área geográfica enorme e é moldado por forças colossais do nosso planeta. Tá, mas o que define esse clima tão grandão? Bom, são fatores gigantescos. A gente está falando da latitude, ou seja, a distância da linha do Equador, da altitude do relevo, da proximidade com os oceanos e do movimento das grandes massas de ar e das correntes marítimas. São esses caras que ditam, digamos, as regras gerais do jogo do clima. Olha só um exemplo bem claro de como isso funciona. Quanto mais longe a gente vai do Equador, ou seja, quanto maior a latitude, mais frio tende a ser o lugar. Parece simples, né? Mas é uma regra fundamental que explica porque o clima aqui do Brasil é tão diferente do clima do Canadá, por exemplo. Beleza, já entendemos o quadro geral. Agora, vamos dar aquele zoom que eu falei. A gente sai da escala continental e chega na escala local, para ver como as características da paisagem começam a mudar a história toda. A gente chegou no mesoclima. O mesoclima, que também pode ser chamado de topoclima, é basicamente onde a geografia do lugar começa a fazer diferença. É o clima de um vale específico, de uma serra, de uma cidade. Aqui o relevo, a vegetação e a água começam a criar variações bem importantes dentro daquele macroclima geral. E olha que exemplo clássico disso e que é super importante para a agricultura. O ar frio é mais denso, mais pesado, então ele tende a escorrer pelas encostas e se acumular lá nas partes mais baixas, que a gente chama de baixadas. Isso cria um clima local, um topoclima, muito mais sujeito a geadas do que as áreas mais altas, os espigões. E tem mais! Olha só esse outro fenômeno incrível do mesoclima. Quando o vento úmido encontra uma montanha, ele é forçado a subir, aí ele esfria e chove tudo de um lado só, o chamado barlavento. O outro lado, o sotavento, acaba recebendo o ar já seco, criando uma sombra de chuva. Duas áreas vizinhas com climas totalmente opostos e tudo isso só por causa de uma montanha no caminho. Incrível, né? E agora o último zoom, o mais próximo de todos. Chegamos na menor escala, aquela que a gente consegue sentir e observar no nosso dia a dia. É a escala do microclima. O microclima é isso. São as condições climáticas de um cantinho bem específico. Pode ser o lado de uma casa que pega mais sol, o ambiente debaixo de uma árvore ou uma pequena horta. É, de certa forma, o clima na sua versão mais pessoal, mais íntima. E olha que legal isso aqui. No mesmíssimo lugar, sob o mesmo macro e mesoclima, a gente pode ter microclimas radicalmente diferentes. Uma área de mata nativa, com toda a sua umidade e sombra, tem um microclima totalmente diferente de uma plantação de arroz irrigada que está bem do lado. Ou seja, o jeito que a gente usa o solo muda completamente o clima daquele pedacinho de terra. Então, o que é que pode criar esses pequenos mundos climáticos? Bom, são vários fatores. O tipo de cobertura do solo, por exemplo, se é grama, asfalto ou terra, a irrigação, construções como casas e muros que bloqueiam o vento, até a distância entre as plantas numa lavoura pode criar um microclima único. Ok, a gente já viu as 3 escalas separadas. Agora é hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça e entender como elas interagem para formar o clima que a gente realmente sente. E aqui que está o pulo do gato. O clima que a gente sente no dia a dia não é só macro, ou só meso, ou só micro. Na verdade, é sempre uma combinação dessas 3 escalas acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo.
Para visualizar isso, a melhor analogia é aquela das bonecas russas, sabe? O microclima de um jardim existe dentro do mesoclima de um bairro, que por sua vez está dentro do macroclima de uma região. Uma escala está contida na outra. E o mais importante, uma influencia a outra. E com essa ideia, a gente finalmente resolve o nosso mistério lá do começo. Aquela geada seletiva só aconteceu porque as 3 escalas se alinharam. Tivemos uma noite fria na região toda por causa do macroclima. O ar frio escorreu e se acumulou naquela parte baixa da plantação por causa do mesoclima. E, para fechar, talvez a cobertura do solo naquele ponto específico tenha favorecido um resfriamento ainda maior, criando o microclima perfeito para a geada. E que tal levar isso para a prática? Tem um jeito bem simples de analisar o clima de qualquer lugar. Primeiro, a gente identifica o macroclima da região. Depois, observe as características locais, o mesoclima. E por fim, começa a caçar os diferentes microclimas que existem ali. Tá, mas no fim das contas, por que tudo isso importa? Bom, entender essa interação é fundamental. Ajuda um agricultor a decidir o melhor lugar para plantar, ajuda um urbanista a planejar uma cidade mais agradável e ajuda a gente a entender por que o tempo pode mudar tanto de um bairro para o outro. E para a gente fechar, fica aqui um convite. Uma pergunta. Olhe ao redor agora, pela janela, no quintalo, no caminho para o trabalho. Com base no que a gente conversou, que microclimas dá para identificar? Aquele canto perto do muro que nunca pega sol? A área debaixo de uma árvore? No fim, o clima está nos detalhes. Fica aí a reflexão.